Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, todos e todas. Vamos iniciando a nossa oitava semana da disciplina de jornalismo impresso. Lembrando que hoje, dia 25, então, as duas turmas, né, a turma 1 e a turma 2, acaba o prazo, né, para vocês enviarem o texto da avaliação 1, então o texto opinativo, né? Então vou receber até, né, as 23h59, com 59 segundos de hoje, né? Eu envio por e-mail, lembrando a vocês, tem as normas ali no plano da disciplina, se alguém tiver alguma dúvida. Eu recebi alguns, mas eu vi que faltam muitos ainda, né? Mas ainda tem tempo. Só para lembrá-los, então, desse prazo. E aí a gente vai falar hoje sobre o conteúdo que é importante para a próxima, para a segunda avaliação, né? Para a reportagem, que aí vocês estão fazendo em grupos, né? Então, só lembrando, a avaliação 2 é reportagem escrita nos moldes visto para esse tipo de texto, que a gente falou um pouco na semana passada e vai falar mais hoje, né? Fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaço 1,5 justificado, né? Então, atentem para essas normas, né? Para ficar padronizado, contendo o título, né? Então, e deve ter entre 50 e 80 linhas, né? Então, essas são as normas básicas. A gente formou os grupos aí com 3 ou 4, né? Um de cada grupo, então vocês chegam em comum acordo aí para ser o responsável, seu editor, que aí vai mandar o trabalho. Então não precisa os 3 ou 4 mandar, só esse editor então manda, né, o trabalho e coloca ali, escreve um textinho falando sobre o que cada um fez na reportagem, né? Um entrevistou fulano, outro pesquisou, fez a pesquisa sobre o assunto na internet e tal e tal. Então é isso. Então é basicamente essas as normas, né, as regrinhas, digamos assim, para vocês observarem para escrever a reportagem. Então hoje a gente vai falar mais sobre a reportagem, né, que é, enfim, a gente está falando aqui do impresso, mas ela também é válida para, ela é válida para também para televisão, para rádio, rádio reportagem, enfim, internet, independente de plataforma, mas claro que a gente está pensando ainda numa reportagem projetada para ser publicada num jornal impresso, né, ou numa revista impressa, né, porque a disciplina é jornalismo impresso. Então a gente vai falar sobre, né, a gente não vai aqui, digamos assim, falar em animação e tal, porque aí fica lá para reportagem online, né, que vocês têm as disciplinas que falam especificamente sobre isso. Então aqui a gente vai pensar ainda no planejamento de uma reportagem que está sendo pensada para ser lançada no meio impresso, né? Então a gente não vai ter, por exemplo, que pensar em vídeos, etc. Agora, é claro que vocês geralmente trabalhando para um veículo impresso, uma revista, um jornal, né, eventualmente pela questão do impresso da empresa, né, enquanto, né, o jornal enquanto empresa ter o site eventualmente, né, vai se pensar em, ao mesmo tempo de tudo isso, se pensar em fazer um vídeo, né, para colocar no site, por exemplo. Mas aqui a gente está pensando, planejando então uma reportagem no que diz respeito ao impresso, né? Então eu preparei aqui, né, tem um slidezinho que eu vou colocar para vocês, e aí eu vou comentando aqui com vocês também, e depois ao final tem alguns textos aí, exemplos aí para vocês também olharem, para dar mais subsídios, né, para vocês fazerem o texto de vocês, né? Então os passos, né, eu coloquei aqui 9 passos para vocês. Eu vou colocar mais um que vai fechar 10, e até está contemplado de certa forma nos outros, mas só para reforçar porque é muito importante, né, esse último passo aqui que eu coloquei. Então o primeiro é pensar eu não vou estar retomando aqui a fundo aquilo que a gente já viu em produção da notícia, né? Então vou falar rapidamente, senão, né, vai consumir muito tempo, né, do vídeo. Então o primeiro passo é pensar na pré-pauta, né, que é aquilo que a gente viu, que é aquela ideia inicial, né, antes de ser checada, né. Então vocês vão pensar em pré-pautas, né, aquela coisa de lançar ideias, né,
E aí, a partir do momento que vocês definiram ali, né, algumas possibilidades, né, de pautas, né, mas que nesse momento ainda é chamado de pré-pautas, aí vocês vão checar, né, essa pré-pauta. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês têm uma ideia inicial e vocês vão ver se essa ideia vai render uma reportagem, né? Porque não adianta vocês pensarem, a gente vai fazer sobre isso. Aí chega lá, eu quero fazer, por exemplo, alguma coisa de saúde, né? Eu quero fazer sobre alguma doença específica, o tratamento de uma doença, né? Aí chega lá, não consegue falar com nenhum médico, né? Ou não, essa informação não se confirma, alguém falou, então morreu a pauta, por isso que é pré-pauta, né? Então vocês não podem chegar lá, faltando uma semana, a nossa pauta deu errado, né? Então não era uma pauta, era uma pré-pauta, né? Então ela vai passar a ser pauta quando vocês confirmarem que aquilo ali tem fundamento e vai render, né, uma reportagem. Então é importante vocês pensarem nisso quando vocês estiverem definindo o tema, né, que é a pauta. Né? Antes de vocês começarem e definirem, vocês checarem a viabilidade de escrever sobre isso. Né? Então você pode tanto ser uma informação que não vai se confirmar, né? Eu cito sempre um exemplo de denúncia, às vezes, aqui tem um lixo clandestino no terreno tal aí, né? Trabalhei em jornal, acontece muito, né? Dos leitores ligarem. Aí chega lá, às vezes não é, né? Às vezes já chega lá, já limparam, ou chega lá, às vezes tá regularizado, né? Como depósito, enfim, tem N questões, né? Que podem furar a pauta, né? Para vocês. Então tem que confirmar se rende de fato, se aquela história ali vai render uma reportagem, né? Até então é uma pré-pauta. Então, se vocês chegarem e me escreverem um e-mail faltando 3 dias para entregar e disser que furou, né? Então não foi bem checada essa pré-pauta, né? Vocês pensaram numa pré-pauta e trataram como se fosse uma pauta, né? Então a pauta é depois que vocês confirmarem, né? A gente consegue entrevistar o fulano, o ciclano, a gente consegue ir no local, né? Isso aí é uma história real, realmente rende, etc, etc. Aí vai ser uma pauta a partir do momento. Então, o segundo passo vai ser a definição da pauta, né? O assunto do texto de vocês. Depois que vocês checaram que é um assunto que não vai furar, né? Que não vai acontecer isso de não adianta mesmo, né? Eu falo isso porque acontece, né? Anos dando aula e também com experiência de mercado, de chegar um dia antes de entregar e dizer, furou tudo, fulano não responde, blá blá blá. Não, né? Vocês têm que checar isso antes, agendar, ver a possibilidade, né? Então, porque é assim no mercado também, né? O editor não vai aceitar, né? Muitas vezes uma situação, ou de ter aquela pauta reserva também, né? Já ter pensado desde o início, né? Se essa furar, a gente vai... Porque às vezes fura mesmo da pessoa não responder, então tem que ter... É aquilo que até também, né? A gente tem o projeto de jornalismo econômico, né? Na questão da economia mesmo, até de finanças, etc., né? Que, né, de se pensar o pior cenário, o cenário esperado e o melhor cenário, né? Então tem que ter um plano B, digamos assim, né? Fazer a pesquisa, então, né, sobre essa pauta. Vocês escolheram, né, alguma pauta, enfim, né, pensar numa pauta bem óbvia, assim, porque é o que está em questão, né, aquela pauta daquelas agendadas que a gente fala, né? Eleições 2022, né? Então, por exemplo, é um tema amplo, né? Então tem que definir o que vai se falar sobre isso. Saiu agora há pouco mais uma pesquisa, né? Saiu hoje, dia 25, mais uma pesquisa presidencial, né? A gente quer fazer sobre as pesquisas, né? Fazer um levantamento, etc. Mas aí vão ter que entrevistar algum professor de estatística, vão ter que entrevistar um cientista político, né? Mas dentro do tema eleições, vocês definiram, digamos assim, um subtema, né? O qual que vai ser o enfoque daquela ou, por exemplo, horário. Eu lembro que acontecia muito, principalmente porque era uma época ainda em que não era tão visível a questão do online, né? Que o juiz eleitoral chamava os veículos, né, para conversar, né, para explicar as regras, etc., as leis, né? Sempre tem mudanças, né? A gente quer fazer uma reportagem sobre isso. Mudanças, como é que vai ser a lei eleitoral em relação ao espaço dado pelos veículos aos candidatos? O que a lei diz sobre, o que a lei fala sobre isso?
Então vocês vão checar da disponibilidade de entrevistar as pessoas também, né? Porque às vezes a gente pensa pautas maravilhosas, mas esbarra, né, no acesso à informação mesmo, né? Então, eu lembro de grupos assim, teve um grupo que até fez uma série de reportagens de rádio que era sobre reintegração na sociedade de ex-presidiários, etc. Eles conseguiram fazer um material muito rico, muito bom, mas ali eles não conseguiram a parte de que eles queriam entrevistar, né, pessoas que estavam presas, né, e aí esbarraram na questão da justiça autorizar, etc. Também não tinha questão de tempo, não era um veículo, eram estudantes. Então tem tudo isso que tem que se pensar, né, do acesso que vocês vão ter a essa fonte, a essas informações. Terceiro passo, quarto passo, vocês vão pensar e planejar as fontes, né? Vocês têm a pauta tal, então quem que eu vou entrevistar para falar sobre o assunto? Vou fazer entrevistas de profundidade, vou fazer entrevistas, né? Tem que pegar aquelas informações básicas. Enfim, né? Esse planejamento das fontes, né? As pessoas que vocês vão ouvir, vocês vão procurar para falar sobre aquele tema que vocês pensaram em escrever sobre ele, entenderam? Então o planejamento das fontes das entrevistas, e aí a gente tem, né, na produção da notícia a gente falou mais sobre entrevistas, né, técnicas de entrevistas, tipos de entrevistas, né, então a gente viu a citação da fala dos entrevistados no texto, né, então recuperem esse material aí que a gente viu lá em produção da notícia. Né? E tem também nesse livro do Tópicos em Jornalismo, né? Se alguém eventualmente não fez a disciplina ou fez em outra universidade, né? Então dê uma consultada, né? Uso de aspas, etc. Mas vocês estão em trios, né? Ou grupos de 4, então é provável que dificilmente os 4 não vão ter feito, né? Então vocês podem ir se ajudando, né? E na medida em que se alguém quiser fazer uma parcial e me mandar antes para eu dar uma olhada, né? Que aí daqui a pouco posso dar algumas dicas, né? Se quiser fazer uma primeira versão extraoficial para me mandar, para pegar uma opinião também pode. Ou projeto, a gente pensou em fazer sobre isso, em ouvir fulano, porque daqui a pouco alguém importante pode ter ficado de fora da lista de fontes de vocês. E aí eu vou dizer, não, mas sobre esse assunto é importante vocês ouvirem alguém que tenha passado por isso, algum especialista, enfim, aí varia muito conforme as pautas, né? Consultar essas fontes, então, ver se elas aceitam falar com vocês podem falar, né, contatar a pessoa por e-mail, por telefone, enfim, e se apresentar, claro, sou fulano, né, faço jornalismo na universidade e tal, e estou fazendo a disciplina jornalismo impresso, e a gente está fazendo uma reportagem sobre tal assunto, e essa reportagem pode ser publicada depois, né, dependendo do assunto, ou no Em Pauta, ou no site do projeto Superávit Caseiro, que é jornalismo econômico, ou Artes no Sul, que é de cultura, de maneira geral, né? Então, vocês podem explicar isso para a fonte, né? Especialmente quando são fontes mais formais, né? Fontes, às vezes, autoridades, né? Um secretário de município, alguém que às vezes até que tem uma agenda mais apertada, né? Então, tem que conversar, né? Tem que se apresentar. E aquilo que eu digo, até digo às vezes em monografias, né? Aquela coisa do comodismo de, mandei um e-mail, a pessoa não respondeu, né? Então, corre atrás, o interesse é de quem está pesquisando, no caso da pesquisa, e de quem está fazendo a reportagem, no caso do jornalista, né? É ele que, se a fonte não respondeu, é uma fonte importante, né? Hoje em dia, com o Google, né? O cara é advogado, tem o escritório dele lá, o telefone, tem o e-mail e tem o telefone, então liga, né? Liga pro cara, pergunta, né? Se não quer participar, beleza, só falar que não quer. Mas obtém essa resposta, né? Agora, dizer, eu mandei o e-mail, a pessoa não respondeu, vocês chegarem e falarem isso pro editor, o editor vai dizer, tá, te vira, né? Telefona, vai lá no endereço, bate na porta. Eu cheguei a uma pauta de emergência muito importante, o secretário de obras do município lá não atendia o celular, não atendia nada, a gente pegou e foi a gente teve a cara de pau de ir na casa dele, né, e ele falou e tal, né,
telefone, não sei, eu tinha esquecido na secretaria, né? E, claro, explica com educação, né? Não é chegar aquela coisa, programa sensacionalista com a câmera ligada, olha aqui, né? Não, tá chegando na casa da pessoa, né? Mas pede desculpa, né? Não, desculpa por incomodar, etc. Mas a gente, né? Nesse caso a gente precisava daquela informação porque era fundamental e era tipo, já tinha passado da hora, era depois das 6 da tarde, né? E aí o editor mesmo diz, vai lá porque não tem outra opção, vão ter que dar um jeito. Então é isso, né? Então dizer que mandou e-mail, a pessoa não respondeu, mandei uma mensagem no WhatsApp, a pessoa não respondeu, né? Então parte para outra, mas dizer que porque pode se colocar lá no texto mesmo, se há uma parte muito interessada, né, de dizer como a própria Globo faz isso, né? Procurada pela reportagem, não quis se manifestar ou não retornou as nossas ligações, etc. É algo que pode ser colocado no texto, né, se for algo importante. Consultar também a possibilidade de acesso ao local, né? Então, claro, geralmente se é um veículo e se é um evento mais oficial tem a questão de credenciais, né? Mas daqui a pouco, por exemplo, acesso ao estádio de futebol, né? No Rio Grande do Sul, pelo menos do meu tempo, até ali 2011, 12, era o credenciamento todo feito pela SEG, né? Que é a Associação dos Cronistas Esportivos. E aí tu tinha carteirinha dentro do Rio Grande do Sul, tu tinha acesso a todos os estádios, né? Ao setor de imprensa, né? Dos estádios, a participar de coletivas, etc. E aí cada estado tem uma sistemática, né? Eu lembro que quando eu tinha meu credenciamento da SEG, eu cheguei para ir no... Era Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba, e aí... era com o próprio assessoria de imprensa do clube, né? E não valeu de nada, né, minha credencial da SEG. E era com a assessoria do clube mesmo, né? Então cada estado tem um sistema e eu sei que com a mudança da Novo Beira-Rio e Nova Arena, eu não sei como é que ficou até essa questão do acesso. Eu lembro que na inauguração da arena, acho que foi minha última ida, assim, como credenciado. E eu lembro que eu tive que passar pela imprensa lá do Grêmio, etc. Porque estava mudando. Não sei se hoje não está nesse formato aí de assessorias, enfim. Mas para ver o acesso, que eu estou dizendo isso é para vocês checarem antes o acesso, né? Para ver se vocês vão ter o acesso àquilo que vocês querem falar sobre, né? Eu quero falar sobre os bastidores do jogo do Brasil na Série C ou do Pelotas na divisão de acesso. Então antes vocês vão ter que conversar com o clube, ver o que precisa, documentação, né? Claro, aqui a gente está falando até de uma reportagem que vai ser pensada dentro daquele acesso de vocês, mas tem muita parte burocrática no dia a dia do jornalista, né? Então, por exemplo, jornalistas de veículos que eventualmente vão para fora do país, é o jornalista mesmo que vai correr atrás dele, que vai ter que fazer o passaporte, ele que vai ter que ver documentação para visto. É claro que geralmente o veículo dá o suporte, né? Às vezes até arca, né, com os gastos, mas a parte de ir lá, né, não tem como alguém ir pelo jornalista, né? Então, reservar passagem, então são coisas que quem vê só o material pronto às vezes nem imagina, né, que o jornalista passou por um monte de coisa, né, até chegar lá, né, vai cobrir uma Copa do Mundo, tem toda a parte de credencial, tem toda uma burocracia, né, então quanto mais complexa a pauta, mais trabalho vai dar, né? Mas o resultado também quando eu ver o material pronto, é um resultado satisfatório, né? Para o jornalista. E para o público, né? A ideia é que seja para o público, mas o público às vezes não sabe desse sacrifício que o jornalista passou assim até chegar lá, né? No lugar dos acontecimentos, que é uma das bases do jornalismo, né? O Fraser Bond, que é um autor lá dos anos de 30, 40 anos atrás, falando sobre jornalismo, colocou isso, que a ideia do jornalismo, do repórter, é ele reportar as coisas dos lugares aonde o público não tem acesso, né? Então ele vai para a guerra porque o público não vai poder estar na guerra, ele está lá no estádio porque vai ter ali 50 mil pessoas, mas no universo de 150 milhões, 200 milhões de pessoas é pouquíssima coisa. Então ele vai estar nos lugares, né, de acesso restrito realmente, né? E é isso ainda que separa muito o jornalismo profissional da questão mais amadora, né? Porque o celular, etc., democratizou um monte e assim,
E passou a ser fácil, né? As pessoas podem pegar e filmar, mas tem lugares ainda em que tem restrições, né? Então, se vai dar uma coletiva, por exemplo, uma entrevista coletiva num clube de futebol ou de um político importante, não vai ser aberta ao público. O cara não vai chegar, tem um celular aqui, quero entrar e gravar e fazer perguntas, né? Não vai rolar, né? Então, o jornalista ainda tem essa questão profissional de ter acesso a lugares e a fontes e etc. que as pessoas não têm, né? Então, depois de consultar tudo isso, realizar então as entrevistas, tem a observação, né? A gente vai ver exemplos, né? Às vezes é observar, né? Tem um texto clássico da Eliane Brum em que ela vai num enterro de uma pessoa que não tem a pauta era, né, enterro de pobre, ela botou até o título, né? Porque era de pessoas que não tinham condições de arcar, né? Com as cerimônias, com a parte fúnebre, né? Do familiar. E aí ela só fez um texto completamente descritivo, né, uma reportagem. Então ela não entrevistou fonte oficial, ela não entrevistou pessoas, ela não foi um texto literário praticamente, né? E a reportagem vai permitir fazer isso também, né? Então não pode não rolou assim, Eliane, tá errado essa tua reportagem, né? Não, a reportagem tem uma liberdade maior, né? E tá na coletânea das 45 melhores reportagens da Zero Hora no ano que a Zero Hora fez 45 anos, né? Então tem essa possibilidade, né, do texto ser mais literário até, né? Então às vezes a observação também funciona. Depois eu vou citar um exemplo clássico aí no final com um texto aí que eu vou deixar para vocês lerem. Planejar o texto, né? Também prever. Vocês têm aí nesse caso as normas do tamanho, né? Então né, tem todo um universo de informações, né? Como é que eu vou hierarquizar essa informação? Então pensem em começar um texto atrativo, com algo que vá chamar a atenção do leitor no início, né? A gente viu os diferentes tipos de lead, mas não necessariamente a reportagem permite às vezes fugir um pouco do lead. Né? Definir se vai usar foto, se vai usar tabela, se vai usar gráfico. Claro que você tem as disciplinas específicas disso e eu não vou cobrar isso, né? Mas se alguém quiser, né? A gente pensou aqui em fazer uma tabela, uma pauta de economia sobre a defasagem do imposto de renda, e a gente quer botar dos últimos 20 anos, mostrar essa defasagem, né? Então é óbvio que vai ficar mais legal, mais fácil, mais claro para o leitor ter uma tabela do que vocês botarem 20 anos de dados em texto corrido, né? Vai ficar o famoso tijolão. Então você também tem que planejar isso. Escrever o texto, né, o outro passo, o oitavo, depois revisar inúmeras vezes, vocês estão entre 3 ou 4, todos revisam, né, porque passa muito erro de digitação, às vezes questão temporal, às vezes questão de número, né, as pessoas, né, faltou um S, mas não foi por não saber, foi pela correria e tal, ou às vezes a pessoa escreveu e ela mesmo revisou. Pareceu que tinha uma chamada, mas enfim, deixa eu só recusar coisas que acontecem. E ela mesma escreveu, e no revisar, como ela que escreveu, ela vai lendo e na mente dela ela vai ouvindo o texto e ela passa pelo erro ali que ela escreveu, né? Então uma pessoa de fora, né, vai ver, né, vai às vezes chamar mais atenção. Ali tá fotografia A em vez de fotografias, né? Ficou as fotografia, né? Então, às vezes na leitura, a pessoa mesmo que escreveu, ela não vai enxergar ali aquela que faltou aquele S, né? Então, a pessoa de fora às vezes pega muito. Eu vejo porque, claro, acontece com os meus textos, acontecia principalmente quando eu estava fazendo, né, textos, reportagens ou na pesquisa, na área de pesquisa, TCC, monografia, dissertação, e às vezes erros bobos mesmo assim, né, passam pela gente, e aí o orientador, o revisor, enfim, alguém, uma outra pessoa acaba identificando esses errinhos. E checar as informações, né, não ter aquilo tudo que a gente viu, né, não ter dúvidas, não deixar passar com dúvidas. Se vocês desconfiam, checar com outra fonte. Eu vou contar uma anedotazinha pequena aqui, rapidinho. Eu consultei na última semana, e aí com uma médica negacionista, né, em relação à vacina, à pandemia, e aí ela me perguntou se eu tinha vacinado a minha filha. Eu disse que sim, né, e aí ela disse que tinha saído agora a informação da Pfizer, que a Pfizer mesmo tinha divulgado que 2% das crianças que estavam tomando a vacina vinham a óbito, né?
Então, ela é uma médica, é uma autoridade, de certa forma, na área de saúde, né? Mas se eu estivesse entrevistando ela como jornalista, né? Imagina, né? Eu publicar isso, mesmo ela sendo, né, uma autoridade, mesmo que pequena, porque ela não ocupa um cargo de chefia nem nada, mas é uma profissional, né, da área de saúde dar uma informação dessas, né? Então, seria a cada 100 crianças, 2 morrerem, né? Então, óbvio que se fosse uma reportagem eu ia ter que checar, ia ter que contatar a Pfizer, ia ter que contratar a Secretaria de Saúde, ia ter que contratar hospitais, outros médicos, né? Então, vocês estão entrevistando alguém que é uma autoridade, né? Mas, né, aquela fala da autoridade, vocês ficam desconfiados, então chequem com outras fontes, né? Um político, né? Eu apresentei 500 projetos, né? Como a gente viu, né? Em, em época de eleições, né? Aí os jornalistas foram checar, os 500 viraram 2 ou 3, né? Então não é porque o cara ocupa um cargo que, né, vocês vão acreditar em tudo que a pessoa fala. Claro que tem casos que, né, a pessoa está falando e de fato, né? Mas se houver essa desconfiança, ou se forem temas polêmicos, né, ouçam o outro lado, confiram, chequem, vão em documentos oficiais, enfim. Né? Tem outros exemplos aí, mas não vai dar tempo de mencionar. Da versão oficial fica longe da realidade. Só vou comentar aqui o nome do título, né? O Rota 66 do Caco Barcelos é um caso classicão, assim, né? De como a versão oficial pode estar bem longe da realidade. Então, elementos da reportagem, texto de maior fôlego, entrevista, fontes primárias e secundárias, né? Aquelas fontes que participam direto, o testemunho ocular do negócio, e aquelas especialistas, né? Aquelas fontes que não estão tão relacionadas diretamente com a pauta. A observação pode ser outra ferramenta. Pesquisa, arquivos, livros, outras reportagens que já foram feitas sobre o tema. Não cometam plágio sob hipótese alguma. Eu quero usar um dado lá que foi citado, foi uma reportagem do Estadão que fez, né? Cita, né? Conforme reportagem do Estadão publicado no dia tal, tantas pessoas morreram de Covid em outubro do ano passado, né? Um exemplo aleatório. Se não foi vocês que fizeram o levantamento, citem de onde vocês tiraram. Seja o órgão oficial, seja um veículo que fez esse levantamento, enfim, né? Citem de onde vocês tiraram todas as informações checáveis que vocês vão colocar ali. Planejamento gráfico, como eu mencionei antes, mas, né, a gente vai falar mais rapidamente até mais pra frente, mas é algo que aqui na disciplina não vai ficar meio como optativo, porque vocês têm, nem todos fizeram a disciplina já de foto, de planejamento gráfico, produção, revisão, aquilo que eu falei antes. O texto geralmente é assinado quando é feita essa publicação, né? Se vocês olharem a reportagem da Zero Hora, do Correio do Povo, quando é aquele texto maior, vai estar o nome do repórter, raramente, né, o veículo não coloca. Pode ser mais autoral, como eu falei, mais literário, tanto é que o Marquês de Mello, né, que é um dos principais autores de teorias de jornalismo e de gêneros, ele vai colocar a reportagem tanto como uma possibilidade do gênero interpretativo, quanto do opinativo, né? A reportagem pode sim ser opinativa, só que vai ser uma reportagem, né? Vai trazer fatos, vai trazer, né, tudo aquilo a mais que na coluna lá não vai ter. Nesse caso pode até ter adjetivos, vai estar assinado, claro que o jornalista vai estar responsável, vai responder por aquilo que ele escreveu, então se ele botar a opinião dele, é ele que vai, né, ou se ele botar informações falsas, sem citar fonte, etc., é ele que vai responder por isso. Não é regra de tamanho, mas claro, na disciplina aqui eu coloquei, né, porque na questão principalmente do impresso tem, né, um tamanho previsto que é diferente do online, não tem como passar porque não tem mais espaço, né, e não tem como ser menos porque senão fica o espaço em branco, né, então pode ser, se permite o uso em primeira pessoa, né, pô, eu tenho um livro sobre o Hunter Thompson, jornalismo gonzo, né, então não teria nem como eu dizer, porque as reportagens dele todas, né, são em primeira pessoa, mas o mais comum é em terceira, né? E como vocês vão estar aí, claro que vocês podem usar a criatividade, daqui a pouco 3 pessoas sobre uma pauta, né, cada uma apresenta seu ponto de vista, não no sentido do texto opinativo, mas pode dividir uma pauta grande em 3, né? Enfim, podem usar a criatividade. Por fim, eu coloquei 3 links com 3 exemplos de reportagens contemporâneas, né, de veículos que publicam seguidamente grandes reportagens, umas do Intercept, outra da Folha e outra da revista Piauí, que são pautas contemporâneas. Eu peguei aquelas que estavam em destaque, né, então, né,
A pauta em si é só para vocês olharem o texto, né? Então eu peguei aquela que estava em destaque ontem, no caso, né? Então, para vocês olharem como os veículos fazem, né? Reportagens assinadas e são textos de mais fôlego, maiores do que a notícia, etc. E aí eu vou colocar para vocês lerem um texto clássico do Frank Sinatra Está Gripado, do Gay Talese, que é uma mini biografia que ele escreveu sobre o Frank Sinatra, mas ele não conseguiu entrevistar o Frank Sinatra, então ele entrevistou as pessoas ao redor dele. A gente fala mais sobre isso em estudos literários, né? Eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Talese na New York University, quando eu fiz estágio doutoral lá. Ele contou todos os bastidores, né, da produção dessa reportagem, e aqui eu coloco o texto dele, que se tornou um texto classicão do jornalismo literário e do New Journalism americano. E fica como um exemplo de... Opa, ó, o trovão! Um exemplo para vocês de grande reportagem. E o capítulo do Tópicos em Jornalismo, que fala sobre reportagem, então, que fica entre a página 115 e 120, são 5 páginas, né? O texto do Felipe Boff, o livro Tópicos em Jornalismo, que eu botei o PDF aí para vocês no início do semestre, tá bom? É isso então, fiquem bem, qualquer dúvida também podem me escrever, até a próxima semana.